Bom, outra organela muito importante, citei anteriormente, surge do complexo de Golgi, do Golgi-ossomo, são os lisossomos. Galerinha, sempre que falar de lisossomo, você está falando de organela ligada à digestão intracelular. Tudo que for digerido dentro de uma célula tem participação ativa do lisossomo. Esse lisossomo é uma vesícula lipoproteica de origem do complexo de Golgi, do Golgi-ossomo, contendo enzimas digestivas, proteases, lipases. Essas enzimas, elas vão destruir aquilo que porventura a célula englobe, elas podem destruir estruturas da própria célula, ou podem até em casos específicos, determinados pelo material genético celular, pelo relógio biológico da célula, a morte da célula, ou também provocada essa morte por ação lisossômica em algumas patologias. Aí você está vendo na tua tela 3 nomezinhos: heterofagia, autofagia e autólise. Heterofagia é o nome dado a todo o processo de digestão de partículas englobadas pela célula, por fagocitose ou pinocitose. Essas partículas englobadas terão a associação com o lisossomo que sai do complexo de Golgi, chamado de primário, e aí surge uma vesícula dentro da célula chamada vacúolo digestivo. Esse vacúolo digestivo, portanto, tem a ação das enzimas lisossômicas na digestão do que foi englobado. Beleza. Autofagia. Autofagia, auto a si próprio. Fagere, comer, digerir. Então, é quando você tem a digestão de partes da própria célula. Exemplo, uma mitocôndria que porventura não funcione mais. O que você vai ter? Vai ter o envolvimento dessa mitocôndria por uma bolsa, um vacúolo, chamado vacúolo autofágico, que vai se fundir ao lisossomo primário. Lembrem-se, o lisossomo primário é aquele que sai do complexo de Golgi. A fusão dos dois forma também um vacúolo digestivo, e essa estrutura será digerida para tentar reabsorver aquilo que for necessário e o que é resíduo eliminar. E a autólise aí sim, é um processo de autodestruição celular, quando a célula se destrói. Essa autólise, vamos lá, casos que são programados, ditos fisiológicos. A própria diminuição de espessura do útero após o parto, você tem ali destruição de células por um processo de autólise. Infartos, derrames, AVCs, por falta de oxigênio, uma alteração metabólica no interior da célula, mudança de pH, e os lisossomos primários rompem-se no interior da célula e geram a destruição dessa célula. Também é citado como exemplo de autólise a formação do complexo dos dedos. Os dedos, quando se formam no embrião da mão e pé, você tem um bloco tecidual onde vai sendo definidas as cartilagens internas para definir as estruturas formadoras dos dedos. E aquele tecido existente entre eles sofre um processo de autólise, e aí você vai modelando os dedos na mão e no pé. Ok? Também a própria chamada apoptose. O que é a apoptose? Aquela morte programada. Toda célula tem um tempo de vida controlado por uma sequência de genes, de DNA, nas extremidades cromossômicas, chamado telômero. À medida que a célula vai se dividindo, esse telômero vai se desgastando. Em células adultas, você não tem como regenerar esse telômero. Não existe mais a presença de uma enzima chamada telomerase. Então, por não conseguir mais ocorrer essa regeneração normalmente, essas células chegam em um tempo determinado de vida. E aí o que ocorre? Um processo de autodestruição por liberação das enzimas lisossômicas. Isso nós chamamos de apoptose. Ok? A apoptose. Beleza? Em termos de doenças que já apareceram em vestibulares, inclusive no estado de Santa Catarina, na Federal do Estado de Santa Catarina, na UFSC, a pneumoconiose, que é uma doença que atacava muito os mineradores, trabalhavam com carvão, A respiração, portanto, a inspiração de partículas minerais, essas partículas minerais chegando aos alvéolos não conseguiam ser destruídas por macrófagos. Quem são macrófagos? São células de fagocitose do tecido conjuntivo, que existem dentro do alvéolo, chamado macrófago alveolar. Ele vai fazer a fagocitose para fazer a limpeza dessas partículas, só que elas são minerais. Por não conseguirem ser digeridas, na fusão, na formação do vacúolo digestivo, elas acabam perfurando esse vacúolo digestivo, liberando as enzimas lisossômicas no interior da célula. Resultado, essa célula acaba sofrendo destruição, morrendo ali dentro do alvéolo,
é vazar das enzimas que destroem o alvéolo. Então, na pneumoconiose, você tem uma destruição alveolar, gerando uma insuficiência respiratória crônica, progressiva e, infelizmente, sem cura. Resultado, você tem tratamento, você pode até retardar, mas o processo é gerar uma insuficiência respiratória que mais tarde pode provocar a parada cardiorrespiratória e a morte do indivíduo. Então lembra, pneumoconiose, o processo envolvido é um processo de destruição alveolar por ação lisossômica dentro dos macrófagos alveolares. Ok? A outra organela que aparece aí embaixo é também muito parecida com o lisossomo. Só que por conter enzimas como catalases e peroxidases, ela recebeu um nome diferenciado, peroxissomo. Esse tipo de organela, ele presente nas células, ele degrada substâncias tóxicas, uma delas a água oxigenada, daí o nome peroxidase e peroxissomo, porque o peróxido de hidrogênio, H2O2, a água oxigenada, ela surge em reações químicas de detoxificação no fígado. E essa substância, ela é tóxica para a célula. Então, o peroxissomo tem enzima para degradar essa água oxigenada, esse peróxido de hidrogênio, liberando água e oxigênio. Claro, tem um probleminha, vai liberar radical livre, oxigênio livre, que acaba oxidando estruturas celulares. Por isso, sempre que você está submetido a substâncias que, ao serem degradadas no fígado, aumentam a produção de peróxido de hidrogênio, você vai ter aumento de produção de radicais livres, de oxigênio com valência livre, oxidação tecidual, envelhecimento precoce e até mesmo estudos apontam ligação desse tipo de componente com a formação de câncer em partes do corpo. Ok? Por isso, sempre muito cuidado a não se expor ao fumo em excesso. O fumo nunca, nem em excesso, nunca. Ao álcool, muito cuidado, tem que ser de forma comedida. Né? Se há casos de alcoolismo na família, deve-se estar longe do álcool, porque há uma propensão genética muito forte. Cuidado com os porres de finais de semana, você está gradativamente levando a comprometimento do teu organismo, isso a médio prazo, hoje eu nem digo mais a longo, a médio prazo, devido à quantidade de ingestão de bebida alcoólica na adolescência ser muito maior hoje, você vai ter problemas já a médio prazo, que são irreversíveis na maioria das vezes. Então, cuidado, tá? Não queira viver tudo que você pode viver em um único final de semana. Viva muito, viva bastante, para que você tenha muitos finais de semana felizes e muito mais saudáveis para o teu organismo. Então, cuidado, ok? Outra função do peroxissomo. O peroxissomo, galera, ele também, além de trabalhar nessa desintoxicação ou detoxificação, você tem também a ação dele em cima de ácidos graxos, degradando ácidos graxos para o aproveitamento de energia. Ok? Também a função do peroxissomo. Um detalhezinho só que já apareceram em questões aí pelo país. A historinha de você colocar água oxigenada no ferimento e borbulhar, uma das razões para que isso ocorra é no ferimento a liberação de peroxidase dos lisossomos das células que foram lesionadas, e aí a ação dele é degradar esse oxigênio. Cuidado, tá? É uma prática que a medicina não aconselha mais, porque a hora que você coloca água oxigenada, você acaba liberando oxigênio. E ali, naqueles ferimentos mais superficiais, o que mais existem são bactérias aeróbicas, que querem esse oxigênio para justamente aumentar a sua atividade metabólica. Então o legal é, lava com, dependendo do ferimento, água e sabão, procure um ambulatório médico, procure um hospital, geralmente posto de saúde, para não congestionar com pequenos tipos de cortes e ferimentos, uma emergência hospitalar. Vá ao posto de saúde mais próximo, procure a sua unidade de saúde, faça um curativo, lá vão ser usadas substâncias antissépticas ideais. Claro, você não está longe, está difícil, então lave com água e sabão ou soro fisiológico, limpe bem o ferimento e use uma substância bactericida, né, à base de iodo, por exemplo. Tem vários no mercado hoje que você pode usar contendo iodo, que são bactericidas ou bacteriostáticos, né, ou a ação conjunta de matar a bactéria e não deixar que ocorra a proliferação de culturas de bactérias, um bom curativo, e assim que puder procurar um ambulatório para ter uma orientação mais profissional. Ok? Beleza? Vamos então para a próxima organela, campeã nos vestibulares, mitocôndria. Galera, quando nós falamos de mitocôndria, nós estamos falando da organela por muitos considerada a sede
da produção de energia numa célula. Você está vendo a figurinha aí que mostra a mitocôndria formada por uma membrana externa e uma interna. Constituição lipoproteica, igual ao modelo do mosaico fluido. Por quê? A teoria mais aceita hoje é que a mitocôndria tenha sido uma bactéria no passado, englobada por célula, e aí surgiu uma simbiose mutualística, né, uma associação ecológica, onde ambos passam a necessitar um do outro e tiram proveito da relação. Esse tipo de relação acabou gerando, com o tempo, células aeróbicas. Por que aeróbicas? Porque a mitocôndria usa o oxigênio durante os seus processos de transformação de compostos orgânicos em ATP. ATP, trifosfato de adenosina, substância energética. Ok? Essas mitocôndrias, então, têm membrana externa, membrana interna com dobras, as cristas mitocondriais, e um líquido interno semelhante a um citoplasma. Nesse líquido existe uma série de substâncias, como ácido oxalacético, usado no processo de respiração celular. Você tem também DNA próprio, você tem ribossomos próprios. Isso indica que a organela, a mitocôndria, pode se duplicar. E pode, tá? Essa condrocinese, o nome que se dá a esse processo de divisão mitocondrial, como se fosse uma cisparidade, permite que uma mitocôndria origine duas novas mitocôndrias. Conjunto de mitocôndrias de uma célula é chamado de condrioma. Quanto maior a atividade de consumo de energia de uma célula aeróbica, maior o número de mitocôndrias. Para ter uma ideia, uma célula hepática do fígado pode ter até 2.000 mitocôndrias no seu interior. Células normalmente têm entre 100 e 200 mitocôndrias. Detalhe importante, não esqueça, falei anteriormente, hemáceas não têm organela nenhuma, não tem mitocôndria. Usam ATP armazenado durante a fase em que tinham mitocôndria e podem produzir por fermentação, que é um processo anaeróbico, onde a mitocôndria não toma partido. Bom, essa mitocôndria, portanto, ela vai ser responsável pelo processo de respiração celular. Na verdade, a respiração celular, que converte compostos orgânicos na forma de energia do ATP, ela ocorre em 3 etapas. A primeira etapa, chamada glicólise anaeróbica, ocorre no citoplasma, portanto, não dentro de uma mitocôndria. As outras 2 etapas, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, ocorrem dentro de uma mitocôndria. Os dois juntos somam 36 dos 38 ATPs produzidos a partir de cada molécula de glicose. Portanto, a maior parte do ATP é produzido dentro da mitocôndria. Tranquilo? Tranquilo. Quem tem mitocôndria? Todas as células que são eucarióticas e aeróbicas. Exceção lá, lembra? A hemácia.